Muito bem, que beleza, que bom estarmos juntos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém, irmãos? As irmãs também podem falar amém também, viu? Vamos lá. Que bom, que bom. Quero falar para vocês sobre uma bênção que Deus tem me dado nesse tempo, e que foi o lançamento do meu livro sobre o discipulado missionário de Jesus. É um estudo bem específico sobre o Evangelho de Lucas e o que Jesus fez para transformar gente comum em discípulos missionários. E por que nosso discipulado transforma a gente malemar em crente de igreja, né? Quais são os desafios que estão num trecho do Evangelho de Lucas, que é o capítulo 9, 51 até o 19, 27. É um trecho conhecido como a narrativa da viagem, onde Jesus sai da região da Judéia, da Galileia, né? E vai até Jerusalém. Nesse caminho, Lucas enfoca no tratamento de Jesus com os seus discípulos. E desse trecho, lendo, relendo, estudando, pesquisando, Deus me deu orientação a respeito desse trecho do livro, que agora está à disposição dos irmãos. Se você quiser adquirir, aqui na secretaria da igreja a gente está vendendo a R$30. Então é um tempo muito especial. Deus tem me dado uma alegria muito grande de poder partilhar isso com os irmãos. Isso é parte da conclusão do meu estudo de mestrado em teologia prática, e agora virou um livro. Nesse tempo de pandemia a gente teve um tempo bem legal, e pelas manhãs eu investi durante um mês para transformar aquilo que era uma dissertação de mestrado em um livro, para que a gente pudesse partilhar as coisas que Deus tem para a nossa vida. É um grande desafio. Eu sou suspeito dessa história, mas indicaria você a adquirir e ler. Muito bem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31. Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, partilhar, meditar, orar por milagres. Amém, irmãos? Está animado com esse tema aí, ou ficou assim, ixi, e agora? Milagres. O que Deus quer fazer conosco, o que Deus quer fazer na sua vida, o que Deus quer trazer você a sonhar, certo? João capítulo 20, versos 30 e 31 diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Vamos orar? Vamos orar junto comigo? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor e receber a ministração que vem do Teu Espírito Santo através dessa palavra. Que ela possa tocar profundamente o nosso coração, que ela possa falar profundamente a nossa vida, e nós oramos, buscamos e adoramos ao Senhor em nome de Jesus. Ministra o Teu cuidado, a Tua direção sobre nossas vidas. Nós oramos crendo no Senhor, na força e na unção do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o Evangelho de João tem uma finalidade. Aliás, todos os escritos da Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, eles têm uma finalidade, um objetivo, uma função específica, que é de trazer uma mensagem, ou de corrigir um problema, ou de lidar com algumas questões que precisam ser tratadas na nossa vida. O Evangelho de João é muito legal, muito bacana, que ele pode ser dividido em duas partes bem simples, e você vai poder gravar bem isso na sua cabeça, que é o capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 12, essa é a primeira parte, que vai mostrar Jesus como o Cristo,
O Cristo do Antigo Testamento, aquele que veio falando a respeito das profecias, aquele que começa a falar dele em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus diz: eu porei inimizade entre ti e a serpente, e da sua descendência eu gerarei alguém que pisará a cabeça da serpente. Gênesis 3,15 já está falando de Jesus, certo? E isso é muito especial, porque o Cristo esperado, o Cristo aguardado, vai ser revelado. Os judeus batem de frente e dizem: esse não é o Cristo, não é o Messias esperado. E nós vamos ver por que essas coisas acontecem, e daqui a pouco nós vamos lidar. O verso 13, o capítulo 13 até o 21, o João está dizendo que ele vai mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E daqui a pouquinho nós vamos também falar sobre essa divisão desse texto tão especial. Aonde se encontra a teologia do milagre? Quando a gente fala em teologia, a gente fala no estudo das coisas de Deus, onde a gente estuda sobre Deus, onde a gente estuda sobre Jesus, onde a gente vê as questões do Espírito Santo, onde a gente conhece um pouco mais do ser humano e do seu pecado, quando a gente conhece um pouco mais da missão que é de Deus, mas que usa pessoas para abençoar outras nações, outros povos. E onde está o milagre? O milagre está dentro da providência de Deus. Quando nós vamos estudar sobre Deus que se revela e que fala ao seu povo através da sua providência. Deus providencia as coisas. E o milagre está dentro dessa situação do estudo da teologia, que é o estudo da providência. O que é um milagre? Milagre é um termo que será aplicado à intervenção proposital de Deus, visível no mundo, para provocar um efeito ou um fato. Para provocar um efeito ou um fato. Eu vi várias definições sobre milagres, e achei essa bem interessante, porque ela mostra que ela é uma intervenção proposital. Todo milagre tem um propósito. Talvez eu e você, a princípio, não saibamos direito por que Deus fez esse abençoado milagre, mas Ele fez. Qual é o propósito? E aí nós temos uma direção de Deus. Ela pode ser um efeito que abre espaço para algo maior. Por exemplo, hoje de manhã eu estava falando que o povo de Israel atravessou o Mar Morto. Não, mas não é o Mar Morto, né? É o Mar Vermelho. Eu troquei os mares aí, mas é essa ideia de atravessar o Mar Vermelho. Bom, e depois? O milagre foi atravessar o mar? Não, o milagre foi atravessar o mar, mas tinha um propósito. Deus estava estabelecendo agora um novo povo, uma nova nação, povos agora que estavam escravos. O povo de Hebreu estava escravo no Egito, e agora ele vai começar uma nova vida na terra prometida. Então ele tem um efeito, e o efeito dele não é só naquele momento, ele abre espaço para algo mais. Por exemplo, quando as mulheres do Antigo Testamento, também do Novo, não poderiam engravidar, e elas oravam, e Deus traz a gravidez, e há algo novo que acontece, uma nova porta que se abre. Ou como um fato, por exemplo, alguém que é curado. Nós temos no Evangelho de João, um homem que é curado, que ele é cego de nascença, e aí ele é curado. A bênção é para aquele homem, é para glorificar o nome de Deus, mas é um fato específico na vida de uma pessoa. Isso nós estamos falando de sinais. Sinais e maravilhas será definido como qualquer manifestação visível e palpável do poder de Jesus. Quando Jesus vem e intervém, quando Ele muda uma realidade. Por exemplo, um dos milagres do Evangelho de João é o homem que estava paralítico junto ao tanque de Betesda, João capítulo 5. E aí ele chega e diz assim: o que você quer? É que eu queria ser curado, mas toda vez que eu chego para onde a água é revolvida lá no tanque, eu quero entrar, mas entra alguém primeiro do que eu. Ele falou: não, espera aí um pouquinho, eu não estou perguntando sobre o tanque, eu quero falar para você o que você quer. Eu quero ser curado. Maravilha, então levanta, toma o teu leito e anda. E ele faz.
é o poder de Jesus manifesto naquele momento, ou no poder do Espírito Santo. E aí a gente vai vendo alguns textos nos mostrando que é um mover, é o poder do Espírito. É muito especial quando nós nos reunimos como igreja. O pastor Evandro pregou isso domingo passado, o que é esse consolo, esse tempo de respirar em meio ao ajuntamento. A gente estava com saudade disso, certo? Mas a nossa saudade é um mover espiritual de Deus. Como isso? É verdade, a nossa saudade de estarmos juntos, de queremos partilhar, é um mover espiritual que ele falou sobre quando o povo de Deus se reúne, ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. E é isso que a gente espera, é isso que a gente aguarda, porque quando nós nos reunimos, há uma alegria. A gente estava no começo aqui, quando estava começando o processo de transmissão, e tinha um conversê aqui no meio, aqui, e eu acho isso tão bacana, certo? Por quê? O barulho? Não, porque as pessoas estão querendo se falar. Que bom que eu te vi, que bom. Era bom mesmo quando a gente já vinha, dava aquele abração gostoso, né, de estralar a costela, aí beleza. Mas agora nós estamos juntos, e Deus tem nos dado uma nova possibilidade de experimentarmos algo novo, e isso tem a ver com a presença do Espírito, que quer gerar vida, e quer derramar a sua bênção. Bom, vamos dar uma olhada nesse texto, que é tão especial para nós. Abra sua Bíblia e mantenha ela, por favor, aberta. Nós vamos ler alguns textos, e você talvez vá se assustar o quanto de sinais e maravilhas. Você que está em casa, por favor, aí abra sua Bíblia, lá no capítulo 1 do Evangelho de João, e você vai ver o quanto de palavras relacionadas a poder, a sinais e maravilhas. Eu fiz a leitura de todo o Evangelho só olhando exatamente para essa especificação, palavras. Nós temos, além dos milagres, e você vai ver que João escolheu e escreveu 7 milagres, do capítulo 1 até o capítulo 12, ele retrata 7 milagres. Aí você vai ver que Jesus fez vários outros milagres, mas ele escreve 7, e aí a gente vai entender por que eles foram escritos. Preste atenção, vamos lá, segue comigo que são vários. Primeiro, 1:33, Deus fala com João Batista, e dizendo o seguinte, 1:33, capítulo 1, verso 33, aquele sobre quem você vir o Espírito Santo descer e permanecer, é esse que batiza com o Espírito Santo. João está orando sobre, aguardando a vinda daquele que seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a oração dele, como é que eu vou saber quem que é esse? Ele diz assim, aquele que você vir o Espírito Santo e ficar sobre ele, palavras descer o Espírito Santo, palavra da manifestação do Espírito. Lembra que nós estamos falando que milagre é a presença sobrenatural do Espírito Santo, e ele veio e ficou sobre a vida de Jesus. 1:50, você vai ver que Jesus diz assim, se você crê em mim, se você creu porque eu disse que vi você debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essas. Verso 51, então acrescentou, digo-vos a verdade, vocês virão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso aqui já é algo maravilhoso, extraordinário. Toda vez que um anjo de Deus aparece, ele diz, a primeira palavra dele é, não temas, porque o joelho começa a tremer, e a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? E ele diz, não tenha medo. E aí Jesus está dizendo, você vai ver o Filho do Homem, e sobre ele os anjos do Senhor subindo e descendo. Ah, que maravilha. Capítulo 2 fala sobre o primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus, que é transformar a água em vinho. Você vai ver lá no verso 11, preste atenção, 2:11, este sinal milagroso de Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Preste atenção, nós estamos construindo uma teologia, João está construindo uma teologia dos sinais, que eles revelam a Jesus Cristo, o Messias,
esperado desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, aguardado desde Gênesis. Há um desejo, e ele está mostrando quem é Jesus. 2,18. Então os judeus perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode nos mostrar? Com que autoridade você tem para fazer isso? Jesus entrou no templo, pegou lá o chicote chamado azorregue e expulsou os cambistas, mandou o povo embora. E aí os judeus perguntavam: que autoridade você tem para fazer isso? Quem mandou você fazer isso? Ele diz: olha, vamos caminhar e vamos entender o que Deus está nos mostrando. 2,23. Virou a folha aqui. 2,23. Enquanto estavam em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Ele estava realizando vários sinais, Jesus fazendo, curando os enfermos, abrindo os olhos cegos, trazendo coisas novas, fazendo coisas maravilhosas que o povo ainda não tinha ideia e não sabia. Capítulo 3, verso 2, ele é o encontro de Jesus com Nicodemos, e aí nesse capítulo, dentro dessa ideia de algo maravilhoso de Deus para nós, extraordinário, sinais e maravilhas, ele vai falar para nós de João 3,16, certo? Porque Deus amou o mundo. Mas veja bem o capítulo 3, verso 2. Olha a declaração de Nicodemos: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, e ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estivesse com ele. Essa é agora a visão de um fariseu, de alguém que conhecia bem a respeito da lei, do conhecimento e dos costumes do Antigo Testamento, e falava assim: alguém vai vir e vai fazer milagres maravilhosos. Capítulo 4, verso 48, diz o seguinte: disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Jesus cura o filho de um oficial do rei, que é o segundo milagre que ele faz, e os judeus ficam perguntando: ué, o que aconteceu? O que está fazendo? E aí Jesus diz: vocês esperam que o Cristo faça milagres, e se vocês não verem sinais e maravilhas, vocês não vão crer. Capítulo 4, verso 54, no último versículo do capítulo diz assim: este segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio para a Judeia, para a Galileia. Esse mover de Deus, Deus está ensinando através de Jesus, está se revelando o seu Filho, para nos mostrar os sinais. Capítulo 5, verso 8, diz assim o texto: levante, pegue a sua maca e ande. Uma ordem de poder, uma ordem do mover do Espírito. Lembra que João Batista disse lá no capítulo 1 que o Espírito Santo desceu sobre Jesus e estava sobre ele. Ele deu a ordem, o mover do Espírito está se abrindo. Capítulo 5, verso 20, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele lhes mostrará obras ainda maiores do que essa. Os discípulos já estão assustados com tudo que Jesus está fazendo, e ele diz agora: o Senhor vai mostrar para vocês obras maiores do que essa. Capítulo 6, verso 2, e nós já estamos no quarto milagre que Jesus fez, a multiplicação dos pães. Para você não perder, a cura do paralítico é o segundo, a cura do oficial é o segundo, a cura do paralítico junto ao tanque de Betesda é o terceiro, e a multiplicação dos pães, o quarto sinal. 6,2 diz assim: e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes, e a multidão está junto com ele. Você conhece bem essa passagem. Jesus junta mais de 5.000 pessoas, homens e mulheres, e agora eles querem os discípulos mandarem ele embora. Ele diz: não, dai vós mesmo de comer. E diz: e agora, como é que nós vamos fazer? Onde a gente vai arrumar pão? O que vocês têm aí? Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Ele junta e
ora abençoa e alimenta toda uma multidão, multiplicação dos pães e dos peixes. Eu tenho algumas coisas que de vez em quando, enroscou aqui, de vez em quando eu fico pensando. Você já se perguntou por que Jesus mandou juntar os pães e os peixes? Você já se perguntou? Diz o texto que sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes, certo? Para que Jesus juntou 12 cestos de pães? Eu fico pensando em algumas coisas, e eu gostei de uma ideia que eu pensei. Isso é ideia do Juliano, não li lugar nenhum, mas essa é uma coisa que passa na minha cabeça. Será que Jesus não bateu na porta da casa daquele menino, que entregou os 5 pães e 2 peixinhos, bateu lá na porta dele e disse assim: olha, o seu filho foi extremamente generoso, abençoador, e agora você pode receber aqui 12 cestos cheios de pães e peixes. Eu gostei dessa ideia. O que você acha dessa ideia? Você gostou dela também? Porque Jesus manda recolher e depois não fala para nada para onde vai esses 12 peixes, 12 cestos cheios. E eu gosto de pensar que ele foi também abençoador com a vida daquele menino que deu e de repente mandou levar para a casa dele. Mas isso é só heresia do pastor. Mas tudo bem, vocês vão suportar por um pouco de tempo. 6:23, abra sua Bíblia aí. 6:23, Jesus está falando que Ele é o pão da vida agora. Ele já não está multiplicando apenas o pão, mas agora Ele está falando algo maravilhoso, que as pessoas poderiam se alimentar através da vida dele. Capítulo 6, verso 23, a verdade é que vocês estão me procurando porque viram os sinais milagrosos, porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos. 6:30, então me perguntaram: que sinal milagroso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? E ainda os judeus ficam perguntando, qual vai ser o sinal? Ele está fazendo isso, esse já é o 5º milagre dele, e ele continua orando e abençoando pessoas, e os judeus continuam perguntando, que sinal você vai fazer? Capítulo 7, verso 31, nós temos uma outra pergunta. Assim mesmo, muitos dentre as da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez? Essa era a pergunta da multidão. Os fariseus ficaram malucos com isso. Olha só uma outra afirmação que está no 7:41. Outros disseram: Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Essa é a grande revelação. As pessoas estavam olhando e falando assim: realmente esse não é um homem qualquer, realmente esse homem não é um homem que veio e fez um milagre ou outro, ele está fazendo uma série de milagres. Ele é o Cristo. Isso é maravilhoso. 9:16, nós estamos agora chegando no 6º milagre, que é a cura do cego de nascença. E aí nós temos lá no verso 16, ele diz o seguinte: e alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Essa era a acusação deles, ele não guarda o sábado. Mas outros perguntaram: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Como que pode um pecador fazer tais sinais de milagres, maravilhas de poder na vida das pessoas? Há uma grande discussão que nasce aqui do capítulo 9 e 10. Agora vamos para o capítulo 11, verso de número 47. Nós já estamos dentro do sétimo milagre, que é a ressurreição de Lázaro. Verso de número 47. De novo, os fariseus brigando com Jesus. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. Sabe o que é isso aqui? Assembleia Geral, chama todo mundo, vamos reunir todo mundo aqui para a gente pensar, quem é esse homem, o que ele está fazendo, que ele pode fazer, como é que ele está fazendo essas coisas? O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está o homem realizando muitos sinais milagrosos. Eles tinham que tomar uma decisão, eles não podiam fazer mais vistas grossas com relação a Jesus. Ou eles diziam: esse homem realmente é um homem de Deus. Ou eles iam dizer: vamos matá-lo. Certo? Qual foi o resultado da reunião?
Qual foi a sua... O que você acha que aconteceu com essa reunião? A gente sabe bem essa história, certo? Vamos matá-lo. Um homem desse fazendo tais coisas. Vamos lá para o capítulo 12, verso 18. 12, 18. Verso 17 e 18. Verso 18. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tais sinais milagrosos, foram ao seu encontro e creram neles, muitos deles. E aqui nós estamos falando da ressurreição de Lázaro. Um dos trabalhos de Lázaro era simplesmente ficar na porta da casa dele. O Lázaro ficava na porta da casa dele dando tchau para a multidão. Você imagina? O pessoal falou assim, mas eu fui no enterro do Lázaro. E aí o pessoal falou, vou passar lá para ver. E aí eles encontravam o Lázaro sentado na porta da casa dele dizendo tchau. Oi, tudo bem? Ô Lázaro, mas eu vim no seu enterro. É verdade, Jesus me ressuscitou. Oi, tudo bem? E o Lázaro passava o dia lá. Os fariseus não suportavam isso. E aí eles tinham um plano, além de querer matar Jesus, ele falou assim, a gente vai ter que matar Lázaro também, né? Porque o Lázaro vivo é uma pedra no nosso sapato. A gente não aguenta esse homem vivo dando tchau para todo mundo que passa no portão da casa dele. Pelo amor de Deus, vamos acabar com essa história. 12:37, a incredulidade dos judeus, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais, não creram nele. O Evangelho de João, de 1 até 12, conta essa saga de Jesus, realizando 7 milagres para comprovar, 7 a gente já falou um pouquinho sobre isso, né, num dos meus sermões, sobre essa ideia de uma ação completa de Deus, de um número perfeito de Deus, que Deus começa e fecha, pensando exatamente na criação, que Deus começou e fez a criação em 7 dias, e viu Deus que tudo era muito bom, e descansou no 7º dia. Então essa ideia do número perfeito, de uma obra completa, e João diz, em 7 milagres, Jesus é o Cristo. Mas os fariseus não acreditam, os líderes religiosos não querem saber disso. O capítulo 13, até o 21, mostra Jesus agora, não mais como o Cristo, o Messias esperado, aguardado, mas agora passa a mostrar quem é o Filho de Deus, Jesus como Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele tem uma ação exatamente igual à do Pai, de abençoar pessoas. Então o capítulo 13 começa exatamente a ceia do Senhor, a última ceia. Em todos os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, temos um resumo bem pequeno, talvez de 3, 4, 5, 6 versículos no máximo. Agora, João dá uns detalhes, como é que foi essa conversa, o que aconteceu, como é que foi esse momento da ceia, da última ceia de Jesus, do capítulo 13 até o capítulo 17, é a ceia. O 18 e 19 é a sua prisão, sua condenação, sua crucificação, morte, e o 20, ressurreição, e 21, a continuação do seu ministério. 13, Jesus é apresentado agora como aquele que vem para servir, para abençoar. Então, se você é filho de Deus, se você serve ao Senhor, você tem que aprender a servir e amar pessoas, porque Ele não veio para ser servido, e sim para servir. E essa última ceia que Ele vai lavar os pés dos discípulos, nos ajuda a entender e a pensar sobre isso. O capítulo 14 vai falar um pouco sobre a sua morte, a sua decisão de estar ali e preparar o caminho dele para a morte. Mas também vai falar sobre o relacionamento dele e do Pai. Eu e o Pai somos um. E aí tem algo muito especial para a minha vida e para a sua. 14:12. Leia a sua Bíblia, por favor, aí. 14:12. João 14:12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. E indo para o Pai, Ele vai enviar quem? Quem? O Consolador, o Espírito Santo. O capítulo 15, há uma palavra muito especial de Jesus, que Ele começa dizendo assim, eu sou
eu e o Pai, eu sou a videira, meu Pai é o agricultor, e todo aquele ramo que estiver ligado a mim poderá dar frutos. E há uma verdade que Jesus quer nos ensinar: sem mim nada podeis fazer. Os milagres que Deus quer usar você para fazer, os sinais maravilhosos que Deus quer usar você para fazer, eles não são feitos em nome da Igreja Presbiteriana Independente, eles não são feitos em nome do pastor Evandro, ou do pastor Juliano, Rodrigo, Fábio, Mateus, Danilo, Gustavo, eles não são feitos em nome dos pastores, em nome do conselho da igreja, sai demônio em nome de Jesus. Não é assim que faz, é em nome de Jesus, porque ligado a Ele, nós dependemos de Jesus. Por isso, irmão, eu quero alertar você e impulsionar a sua vida para cada dia estar ligado mais e mais ao Senhor Jesus. Sem Ele, nada podeis fazer. Capítulo 16, ele vai falar de que se o Senhor vai para o céu, Ele vai enviar o Consolador, o Espírito Santo. E é esse poder do alto sobre a nossa vida. Lucas nos ensina bem a respeito disso em Atos capítulo 1. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O capítulo 17 é uma oração de Jesus extremamente maravilhosa, porque Jesus ora pelos seus discípulos que estão ali, mas também Jesus ora por nós. Você já viu que Jesus orou pela sua vida? João capítulo 17, verso 20 diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus orou pela vida dos discípulos, que estava ali em João 17, Ele os abençoou, Ele diz assim: olha, vocês vão pregar, eu vou estar com vocês, vocês estão junto comigo, eu e o Pai somos um, e vocês estando junto comigo, nós vamos fazer parte desse mover do Senhor para abençoar a face da terra. Mas eu também quero orar por aqueles que ainda vão crer. Jesus orou pela minha vida, Jesus orou pela sua vida. E aí o capítulo 18 nós vamos ver que Jesus é traído, preso, julgado, condenado, crucificado, morto. No capítulo 19 e no capítulo 20 nós temos a ressurreição. Esse texto que nós lemos, vamos ler novamente o texto que estamos meditando nele? João capítulo 20, verso 30 e 31, e agora você começa a entender um pouco do que Deus está querendo falar com você e comigo. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais e milagrosos, que não estão registrados nesse livro, certo? João registrou quantos milagres? Olha a dica, quantos milagres João registrou? 7, até João de 1 até 12, de 13 até 20, nós temos agora a ideia de que Ele é o Filho de Deus. Temos mais 2 milagres que ocorrem nessa história. Nós temos no capítulo 20, quando Jesus entra junto com os discípulos, a porta trancada. Capítulo 20, verso 19, ao cair da tarde, do primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a porta trancada, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles. As portas estavam totalmente lacradas, as janelas fechadas, Jesus vem e se coloca no meio deles. O último milagre que Jesus faz é o capítulo 21, a pesca maravilhosa. Eles estão pescando e eles pescam a noite inteira e não pegam nada. Jesus se coloca na praia e diz assim: joga a rede do lado direito. E eles pegam 153 grandes peixes. Nós precisamos entender que Deus está nos movendo. Esse texto fala sobre 2 grandes verdades. Jesus é o Cristo. João 1,11 diz que Ele veio para os seus e os seus não quiseram, rejeitaram Ele, os judeus rejeitaram. O João 12, ele diz, João 1,12, diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, o quê? Filhos de Deus. E é exatamente isso. Jesus foi revelado através de João como o Cristo, o Messias, e também como o Filho de Deus.
Agora, leia João 1,13, eu vou ler para você. Acompanhe a leitura, João 1,13. Os quais não nasceram por descendência natural, mas nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Eu e você nascemos para Deus por causa da vontade do Pai. Uma fé que gera milagres. Do que você está falando, Juliana? A fé em Jesus nos leva à salvação, amém, irmãos? Você está aqui porque esse milagre já aconteceu na sua vida. Uma fé que gera milagres. Agora, esse milagre precisa ser partilhado, assim como a gente faz no nosso dia a dia. Mas também, eu quero receber o milagre do Filho de Deus. Se eu já recebi o milagre da salvação, eu também quero receber o milagre do Filho de Deus. E se Jesus perguntasse para você o que ele perguntou para aquele homem paralítico à beira do tanque Betesda: que queres que eu te faça? Você já pensou hoje? Qual o milagre que Jesus quer para a sua vida? Ou qual o milagre que você vai pedir para o Senhor? Qual o milagre que você quer pedir ao Senhor? Você que está na sua casa aí, você que está em casa aí, qual o milagre que Jesus pudesse falar com você agora e falar assim: qual o milagre que você quer? Você tem na cabeça aí? Fácil? Salmo 105, verso 4 diz assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Buscai ao Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Qual é o milagre? Já pensou? Ou não pensou ainda? Tem hora que a gente tem que estar com as coisas na cabeça pronto. Lembra do Neemias? O Neemias estava lá com cara de maracujá engavetado, assim triste. Chegou o rei e falou assim: ô Neemias, eu nunca vou ver você com essa cara aí de maracujá engavetado. Por que você está com essa cara aí? O meu povo está todo destruído, a minha cidade lá, meu povo está todo perdido. E aí ele falou assim: o que você precisa? Opa, o Neemias tinha uma lista pronta na cabeça dele. Jesus perguntar para você hoje: o que você quer, meu irmão? Como pastor dessa igreja, nós estamos vendo algo muito especial acontecer aos nossos olhos, que é um fogo do mover de oração, amém, irmãos? Nós estamos vendo muito mais, ao vivo e ao cores, o povo orar. Vamos ver o movimento aí, presta atenção. Quarta-feira, essa semana, agora passou, nós tivemos na praça ali, junto com um grupo de pessoas, homens e mulheres, para orar no meio da praça, das 5:30 da tarde até as 6:30. Você imagina, um grupo de gente que chega na praça, começa a cantar e a louvar e a orar. Um grupo de pessoas orando, certo? Um mover de Deus. Isso não começou agora, isso já tem um bom tempo que elas estão se reunindo, homens e mulheres, em alguns lugares da cidade para orar. Bom, nós estamos tendo, eu estou coordenando uma live de oração pela manhã, de segunda a sexta. Amanhã cedo é feriado, mas nós vamos estar firme e forte lá na live, se assim o Senhor permitir, das 7:30 até as 8 horas, um tempo de oração, de leitura do Salmo, de meditação na palavra, de cantar, de louvar ao Senhor, mas também de orar e despertar, um tempo de oração. Quem tem recebido os pedidos de oração, essa semana eu tive a capacidade de contar, dá quase 200, são quase 200 pedidos diferentes de oração, gente de tudo quanto é tipo de lugar, de pedido de oração de tudo quanto é tipo, de saúde, de problemas com Covid, de gente que está passando problema de câncer, de estar com problema de saúde, na família, restauração, emprego, consolo, tem pedido, até a gratidão tem, um monte de coisas. Estamos ligados a um movimento nacional de oração, estamos levantando o que a gente tem chamado de torres de oração, durante todos os dias da oração, todos os dias do dia, 24 horas por dia. Nós temos uma torre já funcionando no domingo, uma torre funcionando na segunda-feira, uma torre caminhando para começar agora na quarta-feira, e uma torre que vai se iniciar na sexta-feira. O nosso propósito como Movimento Nacional de Oração é termos uma torre em cada dia,
48 pessoas, no mínimo, orando todos os dias da semana. Cada dia 48 pessoas, no outro dia 48 pessoas, no outro dia 48 pessoas. Nós temos mais de 48 pessoas por dia orando. Mas nós queremos orar 7 dias na semana, de segunda a sexta, sem nenhum horário vago, sempre alguém na brecha. Esses movimentos de oração, um dos primeiros que tem registro na história da igreja, é um movimento que começou com os moravianos, do conde Zinzendorf. A igreja dele construiu uma torre de oração. Aí eles fizeram um lugar, eles construíram uma torre bem alta, e aí a cada hora tinha 2, 3, 4, 5 pessoas que iam para lá para orar. Eles só oraram 100 anos, ininterruptos, sem parar. 100 anos de oração, só por conta de uma guerra que houve naquele lugar que interrompeu a oração. A torre foi derrubada. 100 anos de oração. E quando eu ouvi isso, eu tomei um susto. E aí fiz uma brincadeira no nosso grupo lá de oração. Eu falei, bom, eu tenho 51, eu só posso me comprometer aí pensando bastante, mais uns 70, 80 anos, né? Aí tudo bem, eu estou dentro dessa história. Mas Deus quer contar com a gente. O mover de oração está se levantando. Nós temos também um mover de oração que está funcionando hoje. Nosso presbitério está reunido com representantes de cada igreja, de cada congregação, orando das 7 da manhã até as 7 horas da noite hoje. E nós temos mais uma irmã que começou agora, orando das 11 até meia-noite. Se você quiser fazer parte, a porta está aberta. É só assumir um compromisso e dizer, pastor, eu posso orar de tal hora, estamos dentro. Mover de oração. Irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor está muito feliz com o mover de oração que está sendo gerado. Eu tenho certeza que você também tem orado. Estamos também dentro de um mover de oração da campanha de orar ao meio-dia. Tem muita gente ainda mantendo fiel a oração do meio-dia, parando tudo para orar ao meio-dia. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus está recolhendo as nossas orações, amém? Eu penso o seguinte, preste atenção comigo, o que Deus vai fazer com todas essas orações? Quando eu oro pela igreja, eu oro de situações específicas, mas eu oro por avivamento. Eu quero ver um avivamento na nossa igreja, amém? Eu quero ver o mover de Deus nesse lugar. Eu quero ver pessoas chegando aqui 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, para ter um tempo de oração, para clamar ao Senhor, de madrugada. Eu quero ver gente se dispondo a se dobrar diante do Senhor, quebrantamento de conversão, gente chegando, gente com o coração querendo, eu quero servir, eu quero fazer, eu quero me envolver, eu quero ir, pastor, eu quero ser despertado por missões, eu quero buscar, eu quero receber o milagre. Se você me perguntar como pastor, qual o milagre você está orando pela igreja? Eu estou orando por um avivamento. Avivamento é mais gente convertida, é mais gente com o coração quebrantado. Avivamento é mais adoração, é mais serviço, é mais pregação do evangelho, é mais trabalho missionário, é mais mover e unção do Pai. E não é barulho de subir na parede, de fazer isso, é uma coisa prática. Lembra que nós definimos milagre como algo que Deus faz com um propósito. Pergunta que eu tenho para fazer para você é: você quer um milagre na sua vida, amém? Vou perguntar de novo, talvez você já esteja com sono, com a máscara, vai esquentando a cabeça assim, né? Vou perguntar de novo: você quer um milagre na sua vida, amém? Amém? Você quer um milagre na sua casa aí também? Amém, irmãos? Isso mesmo, nós queremos. Mas eu quero partilhar a minha fé com homens e mulheres que são e que querem e que buscam um milagre, sinais e maravilhas, algo maravilhoso. Irmão, em nome de Jesus, não se conforme com a sua vida que ela está hoje. Ah, pastor, mas a minha vida está muito boa, já melhorou bastante. É verdade,
mas não se conforme com ela. Não se acomode no que você está hoje. Ah, mas eu já conheço Jesus. É verdade, então seja ousado por Jesus. Ah, mas eu conheço as coisas, mas agora seja ousado no Senhor. Deixa Deus usar a sua vida. Ah, mas eu nunca fiz isso antes. Levanta a mão e diga: Deus, eu estou aqui porque eu quero fazer. Queria convidar o pessoal do louvor aqui, nós vamos cantar uma música que fala sobre essa realidade bem de um desafio para o nosso coração. Eu quero orar por você, irmãos. Nós vamos fazer 2 orações, a primeira agora e depois quando eles cantarem. Feche seus olhos. Você já pensou nisso? Você já pensou no movimento de avivamento? Eu li um outro livro também essa semana, chamado Os Poderosos Feitos de Deus, de um homem chamado Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, um homem maravilhoso na pregação, mas um homem que viu coisas maravilhosas de Deus acontecer. E ele relata de pessoas pregando num culto de Páscoa para 30 mil pessoas ao ar livre, num frio de ralar o couro. Pessoas, ele relata pessoas se chegando para a igreja, isso que eu falei, 2 horas da tarde, o culto ia ser à noite, chegaram 2 horas da tarde para começar a confessar os seus pecados no meio da igreja. Você imagina, a porta da igreja aberta 2 horas da tarde, o povo se reunindo, começando a chegar, e os irmãos vinham à frente e faziam suas confissões, para todo mundo ouvir, pedindo perdão, pessoas vindo orar por eles, o culto acontecia, e a hora que esse homem chegava para pregar, era algo maravilhoso de Deus, mover de Deus, o maravilhoso sinal da presença do Espírito Santo. Feche seus olhos, vamos orar pela sua vida. Qual o milagre que você está esperando, aguardando? Alguns estão dizendo assim: pastor, eu queria que essa Covid saísse logo. Amém, eu também. Qual o milagre que você tem orado pela sua célula? Qual o milagre que você tem clamado a Deus pelo seu coração, pela sua casa? Qual o milagre que você tem clamado a Deus pela sua igreja? Pai, no nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor para que homens e mulheres tenham o seu coração colocado diante do Senhor. Maravilhosa graça do teu amor tem derramado do teu poder sobre nossas vidas, e nós experimentamos a tua graça. Ministra o nosso coração, nós oramos em nome de Jesus, amém.